Olá, amigos, salve Maria. É com alegria que começamos uma primeira gravação aqui no novo estúdio, que só foi possível graças ao apoio de todos vocês via o nosso novo site membros.centrodombosco.org. E para começar esse novo quadro que nós estamos agora disponibilizando para todas as pessoas que eventualmente nos assistem no YouTube e demais redes sociais, estamos trazendo aqui o professor Sidney Silveira, que é o primeiro mestre do Centro Dom Bosco, que está conosco desde o início, em 2016. Então, foi uma caminhada muito longa, né? Em que aprendemos muito nesses 5 anos. E há 5 anos atrás, todos nós estávamos muito crus. Então, a primeira pessoa que a gente pediu ajuda para avançar nesse caminho de vida intelectual foi o professor Sidney Silveira. Meses depois, veio o professor Sérgio Pachá como o segundo grande mestre do Centro Dom Bosco. Então, é uma alegria que agora que estamos eventualmente inaugurando o auditório, seja também o professor Sidney Silveira o primeiro a falar, e agora para um público muito mais amplo, diferente daquela salinha de 30 metros quadrados há 5 anos atrás. Então, Olha, Álvaro, eu agradeço. Eu que agradeço, antes de tudo, me dirijo a você e a todos os que assistem a este vídeo. Realmente é uma história bacana, porque começou com a procura do Centro Dom Bosco. Eles vieram até mim, era uma ideia ainda, né, no seu nascedouro, e tudo começou numa salinha ali na Praça Olavo Bilac, aqui no centro do Rio, em que às terças-feiras reuníamos e eu dava aula, tinha que ficar, eram 2 salas, eu tinha que ficar entre uma sala e outra, e as salas cheias eram temas de moral, de metafísica, e naquela altura nem tocávamos, até porque eu achava que realmente os membros, o centro estava nascente, era uma realidade nascente, e certos temas mais delicados, como a crise da igreja, da qual hoje nós não podemos nem escapar, e a pessoa de bom senso não pode negar a sua existência, mas naquele início eu evitava estes assuntos. Então as aulas versavam sobre metafísica e moral, muito sobre moral, porque eu entendo que essa é uma área da filosofia, um dos pontos cardeais da filosofia, decisivos, porque pela filosofia e pela teologia moral nós adquirimos os critérios para a ação humana, para entender o que é uma ação boa, o que é uma ação má. Então foi uma história que começou com uma aproximação pela fé, mas eu faço um depoimento aqui, e nós não combinamos isso, que foi o seguinte: alguns anos antes, em 2010, o professor Orlando Fedeli tinha vindo ao Rio ao convite do Álvaro para uma palestra, e eu acabei aparecendo lá, nós não nos conhecíamos, e foi uma ocasião muito interessante, que o professor Fedeli era muito combativo, ele defendia a missa tridentina naquela altura e muito antes, né? E foi muito interessante perceber o fio da divina providência nisto, né? Porque o Fedeli foi para muitos católicos brasileiros um modelo de atuação num determinado momento da década de 90, em que estavam aparecendo os sites, não havia ainda redes sociais, e muitas questões que eram jogadas para debaixo do tapete não apareciam, né, nem na mídia mainstream, né, nem nas discussões católicas. Então, 6 anos depois deste primeiro encontro, nós nos reencontramos, surgiu o CDB, e este livro, hoje a propósito do Cosmogonia da Desordem, esta é a 2ª edição que vem à luz, pelo Centro Dom Bosco, numa belíssima edição. Ela está revisada e tem um acréscimo ao final, que é um apêndice, que é um texto sobre o último motu próprio do Papa Francisco. O livro, ele é este pequeno artefato dialético, né? Se ele cair da mão, quiçá quebre os dedos do pé. Ele tem 5 partes, eu o dividi em 5 partes, e a ideia, o título, Cosmogonia da Desordem, Exegese do Declínio Espiritual do Ocidente, ele tenta contar uma história que remonta ao século XIV, ao início do século XIV, quando o grande Papa, o último Papa teocrático medieval,
Bonifácio VIII, sofre um atentado na cidade de Anani, no Palácio Pontifício de Anani, e o historiador Ricardo Viloslada, historiador da igreja, ele diz que aquele tapa que o Papa Bonifácio leva é o símbolo da revolta do poder material contra o poder espiritual. Então ele identifica ali o fim simbólico da Idade Média. Outros autores dirão que a Idade Média ela acabará com o fim, com a queda de Constantinopla ou com outros eventos. Mas eu concordo com o Viloslada, porque o que se vê a partir do século XIV é um apartamento, um distanciamento entre a teologia sagrada e a metafísica nas universidades, ou seja, a teologia passou a ser só a ciência que trata de Deus e a metafísica a doente enquanto ente, e nenhuma das duas tinha contato algum. Isso já é patente, por exemplo, num filósofo franciscano, um teólogo, Duns Scott, do século XIV, que está aqui, há um artigo chamado Duns Scott, o ancestral da modernidade, em que eu tento puxar esse fio e mostrar, e penso que está demonstrado, que as principais correntes da filosofia moderna, como também da pós-moderna, elas se encontram como numa fonte comum em Duns Scott, naquilo que elas têm de pior, de pior. Só que não estavam ainda em Duns Scott tão visíveis. Então o livro ele conta uma longa história de uma putrefação dos princípios espirituais, dos princípios metafísicos, dos princípios políticos, dos princípios de teoria do conhecimento. Tanto é que o livro tem 5 partes, foram artigos escritos entre 2008 e 2012, um deles, inclusive, foi 2 dias escrito, 2 dias antes de eu operar, meu coração estava no Hospital de Laranjeiras, e a minha diversão era ler Santo Tomás e escrever alguma coisa, que é o artigo, se não me falha a memória, A Mulher para Freud e para a Igreja, que é uma pancada em Freud, uma pancada bem dada, diga-se de passagem, mas então foram textos escritos em diferentes momentos ao longo de 5 anos, de 4 a 5 anos. Eu o dividi, a primeira parte é controvérsias e efemérides, são comentários a respeito de temas universais, como por exemplo o da beleza. Há um artigo, o Álvaro já deve tê-lo lido, que é Niemeyer e o êxtase de Narciso, em que a vaca sagrada da arquitetura moderna brasileira, que é a Niemeyer, ela é vislumbrada de um ponto de vista metafísico, e eu procuro mostrar que aquela arquitetura é o antissublime. A pessoa entra numa igreja projetada pelo Niemeyer, tem vontade de realizar várias atividades, mas menos rezar, né? Aquela sinuosidade das formas, aquela coisa que não tem nada de católica, que não é um convite para que a alma ascenda aos rincões mais altos do ser. Então, nesta primeira parte, há artigos de polêmica contra o jansenismo, a respeito da beleza, a respeito da crise na igreja. Inclusive, há um artigo intitulado Deus não castiga, que é uma crítica ao monge beneditino do Rio, Dom Estevão Bittencourt. É uma crítica, penso que bem feita, e para a qual eu trouxe documentos que estão citados em nota de rodapé, para que o leitor não imagine que eu estivesse inventando alguma coisa, né? O livro, na segunda parte, são os tesouros da metafísica de Santo Tomás. Então há a prova da existência de Deus, o problema filosófico da criação, uma crítica à teoria da evolução, uma crítica metafísica. Ou seja, eu tento mostrar ali o que era a altitude destes questionamentos e como isso se foi perdendo, dando lugar a discussões humanistas, a discussões em que Deus não era o centro, pelo contrário, ele era mal-vindo. Então é uma parte que eu julgo importante. A terceira parte chama-se A Cidade de Deus Sitiada. Nela eu procuro mostrar em diferentes artigos. O primeiro é sobre Thomas Hobbes, uma das vacas sagradas da modernidade política, e eu vou a 3 obras de Thomas Hobbes e mostro como a doutrina dele e a tese principal de que a sociedade cresce a partir de uma guerra de todos contra todos é insustentável, Álvaro. Então, há vários artigos. Eu menciono Platão, que é uma das referências de Santo Tomás, menciono Santo Agostinho. Então,
me parece ali, eu chego até a Revolução Francesa, me parece que fica claro para o leitor que aquilo que conhecíamos na antiguidade como política, a arte arquitetônica do bem comum, ela socialmente não existe mais. O que existe é o maquiavelismo aplicado. Então, há uma série de artigos sobre Maquiavel. A quarta parte, moral e psicologia em Santo Tomás, nós podemos daqui a pouco falar um pouco dessa parte, tema atualíssimo, porque nós estamos trazendo Santo Tomás para a psicologia e em breve aqui no canal do Centro Dom Bosco nós vamos dar uma notícia importante de uma publicação que virá à luz. E por fim, a quinta e última parte do livro, que eu chamei de Gnosiologia das Alturas. Gnosiologia, para quem não sabe, é teoria do conhecimento. E eu começo criticando Kant e Descartes, que são dois dos autores, digamos assim, que partem de princípios equivocados, que destroem na base a teoria do conhecimento realista de Aristóteles e de Santo Tomás. Então, é uma alegria, perdoe-me se me estendi nesse princípio, mas é uma satisfação, e eu digo de público aqui, os rapazes do Centro Dom Bosco que me diziam: o senhor tem que publicar, tem que reunir. E eu tinha uma preguiça metafísica, porque tinha que separar, não era fácil, eram assuntos diversos. E este livro aqui, que tem quase 800 páginas, é só uma parte do blog Contra Impugnantes, né? Se fosse o blog inteiro, talvez tivéssemos 2 deste tamanho. Fiz uma seleção e o que eu apresento é um cadáver em estado de putrefação. A crise atual... E a gente fica muito feliz, né, Sidney? Porque... basicamente isso. Então, quem acompanhou aqui toda a apresentação já tem um vislumbre da grandeza que é essa obra. E a gente que tem estudado muito nos últimos anos, eu sinto essa dificuldade muito grande. E aí eu sempre faço uma referência a São Pedro Canísio, o quanto ele dava valor aos escritores no seu trabalho de contra-revolução na Alemanha. Então, é impressionante porque, em certo momento, ele chega a exortar, inclusive o superior-geral da Companhia de Jesus, a que a Companhia de Jesus fizesse uma elite, organizasse uma elite de escritores para combater os erros do seu tempo. Então, uma das ações editoriais de Santo Dom Bosco é resgatar as grandes obras católicas. Então, como nós temos aí há cerca de 1.500 anos, pelo menos, de grandes escritores em profusão, na parte mais filosófica, teológica, e que eu diria que é atemporal, nós conseguimos trazer grandes nomes para os dias atuais. Mas a grande dificuldade que eu vejo são pessoas que consigam entender o que aqueles grandes santos intelectuais disseram, fazer uma digestão desse processo e então debelar os erros da atualidade com base numa leitura católica. Então essa é a grande dificuldade, porque nós vivemos um cenário de crise na igreja que é grandiosíssimo. Os intelectuais católicos são raros, quando não com sérios problemas, e existe toda também uma pressão hoje para que nós saiamos de um catolicismo da cruz para um catolicismo burguês. Então, às vezes, quando um católico se presta a escrever um livro, é sempre um livro escrito às pressas. E aí sai algo e que é aquém das necessidades que nós temos. E graças a Deus, então, essa obra me parece que vai no sentido das inspirações de São Pedro Canísio, que é uma leitura séria, uma obra pensada por anos, como já foi antecipado, porque são pensamentos de anos que foram refletidos ali no blog Contra Pugnantes. E lendo essa obra, porque eu li já na primeira edição, nós percebemos uma visão profunda de várias áreas do conhecimento. E em várias dessas áreas que hoje são muito, eu diria, sensíveis para todos nós, né? Então a primeira sessão, que é uma das que eu gostaria de falar, que é sobre as controvérsias, a gente vê aí em muitos pontos e artigos erros sendo debelados em várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, aqui eu puxei um dos artigos só para que as pessoas tenham uma visão do tipo de abordagem que o livro traz, que o nome do artigo é Pauperismo, a velha humildade herética, em que o vilão ali a ser combatido é a teologia da libertação. E tem um trecho que eu acho particularmente interessante dentro desse artigo que eu gostaria de ler para nós comentarmos,
em que o professor Sidney vai dizer: não é papel da igreja resolver o problema da pobreza no mundo. Né? E a gente lembra logo do padre Júlio Lancelotti aqui. A função dela é salvar as almas, valendo-se para tanto dos seus carismas, do seu ministério, do seu magistério, dos sacramentos, etc. É claro que os conflitos sociais e a injustiça tendem a ser minorados numa sociedade que aceita o evangelho, mas isto nada tem a ver com a instituição de uma igreja pobre para os pobres. Isso eu também vejo em escritos de católicos, né? Que é a ideia de que a sociedade ela é uma soma das famílias e dos indivíduos, e quanto mais elas forem católicas, a tendência é que os vestígios do pecado original diminuam. Então, quanto mais for a sociedade católica, melhor ela deve ser. E aí os problemas, inclusive desigualdade de renda, tendem a minorar por reformas e caridade, né? E aí continua: convém, ao contrário, que a igreja seja institucionalmente rica e politicamente poderosa. Isso seria uma frase hoje politicamente incorreta, né? Para que não lhe faltem meios materiais para o exercício de seu munus salvífico e para que ela não seja constrangida em sua atuação pelos poderosos do mundo. Então aqui a gente vai ver ao longo desse primeiro capítulo refutações contra vários dos grandes ídolos, principalmente dessa esquerda nova identitária. E aqui a gente tem a questão da teologia da libertação. Eu gostaria de fazer até uma pergunta de em que sentido a teologia da libertação hoje continua como uma ameaça para a igreja e sobre a atualidade desse artigo. Meu caro Álvaro, antes de tudo, reitero, eu não mudei uma vírgula do meu pensamento. Esse artigo, se não me falha a memória, de 2010 ou 2011. Realmente a igreja não existe para resolver o problema da pobreza no mundo. E o pauperismo foi uma heresia condenada pelo Papa João XXII, foi o Papa que canonizou Santo Tomás, inclusive. Ele realmente condenou a tese de que os apóstolos eram paupérrimos, eles não teriam nada em comum. E nós vemos nesse artigo, eu procuro mostrar que o que há com a teologia da libertação é um renascimento dessa ideia pauperística, só que com pinceladas de um marxismo que não havia lá no período medieval, o que dá à teologia da libertação um caráter muito mais satânico, porque a revolução marxista não é uma revolução apenas contra a igreja, apenas contra Deus, é uma revolução contra a natureza do homem. O marxismo ele destrói o homem na sua essência, e assim como o nietzscheanismo, né? Nietzsche também é objeto de algumas porretadas bem dadas no livro. Então, a teologia da libertação, ela no Brasil particularmente, ela tem uma fonte brasileira, né? Genésio, né? Que é o Leonardo Boff, não é Genésio o nome dele? Se não for também, não tem problema nenhum. Se estiver errado, ele merece que eu erre o nome dele, né? Porque só é memorável o que é bom, né? Ele não é memorável. Ele é uma desgraça. Mas graças a Leonardo Boff, a este que ficou conhecido como Leonardo Boff, nós tivemos um florescimento dessa ideia marxista que confunde Cristo com Barrabás. O que a teologia marxista da libertação busca é um Cristo socialista que vem aqui presumivelmente resolver o problema da desigualdade. Ora, qual é um dos lemas da Revolução Francesa? Igualdade, é uma das bandeiras. Entre o liberalismo e o marxismo, ou seja, o marxismo que resultou no comunismo, há uma linha de continuidade. Vários liberais, inclusive brasileiros, como José Guilherme Melchior, enfatizam isto. Sem o liberalismo não haveria essa visão marxista. Então, isto aplicado à igreja é uma coisa verdadeiramente diabólica e que resultou na pastoral em uma visão de mundo terrível. Alguns documentos da CNBB ao longo da década de 70 já, mas depois pior ainda, eles são documentos anticatólicos na sua essência, E hoje, olhando para trás em perspectiva, nós podemos dizer isto com toda tranquilidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não é
a Igreja Católica. São bispos, só que o espírito que os anima, que é um espírito a um só tempo ecumenista, marxista, vejamos só, hein? E colegialista, é a história de inserir pílulas de democracia na monarquia. Cristo é rei. A Igreja Católica é uma monarquia absoluta, fundada no próprio Cristo, e o Papa detém por carisma participado por Cristo esta autoridade como vigário de Cristo. Então a Igreja sempre teve uma estrutura monárquica. Isso foi diluído, foi sendo diluído pelos dois braços do monstro, do mesmo monstro. De um lado a teologia da libertação, de outro lado o liberalismo, que no Brasil gerou muitos carismatismos. Ambos destruíram, foram minando a missa católica. Já não bastassem as imprecisões, né, da nova ordenação da missa, né, do novos ordos da missa. Dizer isto é politicamente incorreto também, mas eu me sinto muito à vontade, porque como leigo eu não tenho este constrangimento. Como leigo católico, eu aprendi com Santo Tomás que não é nenhum pecado, quando é necessário defender a fé, nós contrariarmos às vezes uma autoridade eclesiástica que, digamos assim, não cumpre com o seu dever. O primeiro concílio de Jerusalém, citado por Santo Tomás no De Veritate, é para nós um modelo. São Paulo, que não era um dos 12, chamou São Pedro, né, em fatem, né, em rosto, porque São Pedro no primeiro concílio estava tendendo para uma heresia judaizante. Então, isto não é para causar escândalo. O politicamente correto, que provém também de ideologias que se inocularam na igreja, ele plantou a ideia entre católicos de que ninguém pode falar um ai de uma autoridade, né, mesmo que ela diga a maior barbaridade. Uma espécie de infalibilidade 100%, né? 100%, ou seja, uma infalibilidade em coisas não dogmáticas 100% e uma falibilidade de 100% em coisas dogmáticas, né? É como se o dogma fosse uma mera abstração. E o pior, porque além da infalibilidade papal, ela só se aplicar quando a gente tem as condições vaticanas atendidas, além da infalibilidade atribuída ao Papa para todos os casos, hoje em dia existe uma corrente que praticamente estende esses privilégios para todos os bispos. Então você pode ter um bispo que é escandalosamente herege, né, com várias evidências claríssimas de que ele está agindo abertamente contra a fé, e aí quando um de nós vai a público para mostrar que a grama é verde, normalmente quem aponta que a grama é verde é o culpado. Não aquele que repete a tradição. Porque vale dizer o seguinte, é óbvio, o livro é o livro de um católico. O Álvaro citou aqui a importância de os católicos de boa cultura escreverem e publicarem livros, porque numa sociedade descatolicizada, em parte graças à defecção da hierarquia, ou seja, a omissão em matéria grave da hierarquia, é papel dos católicos contemporâneos de razoável formação virem à luz e produzirem conteúdo. Este é um livro que trata de temas diversos, entre eles o da crise da igreja, mas com o seguinte detalhe: nós sabemos que a crise moral contemporânea, a crise política contemporânea, a crise psicológica contemporânea, ela tem uma fonte espiritual. Porque a estrutura da realidade, como diz o professor Jorge Barrera no livro que até o CDB reeditou também, que é a Política em Aristóteles e Santo Tomás, eu editei na primeira edição, o CDB agora o trouxe à luz há 1 ou 2 anos atrás, ele diz, olha, felicidade humana tem alcance litúrgico, né? E a palavra liturgia, etimologicamente, ela aponta para algo que é serviço. É um serviço ao povo, um serviço divino prestado ao povo. Então, embora tratemos aqui de coisas eminentemente filosóficas, a teologia, digamos assim, sobre elas como uma espécie de abóboda. Então nós conseguimos, graças a pensadores de séculos, grandes gênios, não é Santo Tomás de Aquino apenas, aqui está Santo Alberto Magno, São Gregório Magno, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, grandes doutores da igreja, Santo Afonso de Ligório, pensadores católicos. O próprio professor Orlando Fedeli, ele faz uma imagem que
eu achei muito bonita e pertinente, vai ao encontro do que você disse aqui, que é a ideia de que por que esses homens surgiram, né? Então ele usa a imagem de uma cordilheira. Então para existir o Everest, que é o maior pico do mundo, você precisa ter várias montanhas Uma cadeia mediantes, uma montanhosa. cadeia montanhosa. O Everest ele não nasce no meio do deserto. Então, a existência desses homens de vulto é uma prova do que a cultura e a civilização católica é capaz de produzir. E hoje o que a gente vê é o inverso, né? É o inverso. Mas, assim, eu que habitualmente sou pessimista, mas é um pessimismo realista, não é o pessimismo como atitude negativista perante a realidade. É porque eu consigo vislumbrar as placas tectônicas, digamos assim, aqueles movimentos históricos que remontam a muitos séculos, e a gente olha para o mundo contemporâneo e consegue enxergar causas distantes da crise atual. Porém, quando vejo vários renascimentos no Brasil, na cultura e também no catolicismo, a revelia de um quadro que é tétrico, que é uma espécie de lepra cultural, espiritual, eu considero isto um verdadeiro milagre, e o que eu penso que não verei, mas que isso acontecerá se for da vontade de Deus, sobretudo, mas ao que tudo indica acontecerá por via natural, é que como este espírito católico renasce, jovens que hoje aí, já com 20 e poucos anos, aqui mesmo no CDB, já sabem grego, latim, estão estudando história da igreja, é impossível que isto não floresça. Eles vão publicar, vão defender a igreja, vão influenciar inclusive seminaristas. Eu, quando sugeri ao Centro Dom Bosco, lá no início da editora, foi um golaço que eles fizeram, publicar Santo Afonso de Ligório, eu tinha em mente isto, caramba, esta é uma obra que será um bem espiritual que se difundirá por um tempo que nós não conseguimos nem medir quanto seja, né? É um tempo longo, e vários seminaristas estão, às vezes às escondidas do reitor, né, frequentando, olha que coisa, né? Às vezes o aspirante, o futuro padre, o seminarista tem que consultar doutores da igreja escondida de reitores para quem esses doutores não são, digamos assim, tão bem-vindos. Então, nós olhamos para a teologia da libertação e para o liberalismo como duas espécies de lepra que corroeram o plano político. Há um artigo aí intitulado A Cidade do Capeta, em que eu menciono Platão, e Platão não obstante tivesse erros em sua república, alguns dos seus acertos são verdadeiramente extraordinários. Ele, na república, nos aponta para o fato de que o ideal é de que a república seja governada pelos sábios, pelos filósofos. A igreja, diz a Regine Pernod e outros historiadores, ela conseguiu realizar esse ideal platônico, só que os filósofos, em lugar deles, quem assume é a sabedoria do Evangelho, a própria sabedoria encarnada, e a hierarquia da católica, por carisma, ela consegue realizar na alta Idade Média esse ideal platônico. E quando a desordem chega a um ponto tal, como é o nosso caso, em que as leis deseducam, em que as leis tornam os homens piores, porque não punem os maus e não premiam os bons, é o que Platão diz. Quando chega neste momento, já é um outro livro dele, outro diálogo importante, que é o Fedro. Ele diz, bom, agora os pensadores, os filósofos, eles vão influenciar a polis, já não mais atuando institucionalmente, mas criando ilhas de civilização que vão reinfluenciar a polis. É mais ou menos o que se faz aqui. Nós estamos atuando não no plano institucional político, mas estamos fazendo política no sentido aristotélico, porque para Aristóteles, na sua política, isso está aqui também, há artigos sobre a política em Santo Tomás, e o que nela ele bebe de Aristóteles e o que nela ele renega de Aristóteles. A política ela precisa ser retroalimentada por esses princípios elevados, mas assim, para não nos estendermos na resposta, no Brasil, esta esquerda católica, que tem uma fonte, eu vou dizer algo que pode ferir susceptibilidades, não estou nem aí, realmente não tenho a menor preocupação com isso, que foi o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, um padre mineiro, que tentou fazer uma cisão entre Santo Tomás e Hegel, que é como misturar
vinho português do melhor, né, com xixi. Não dá, né? Santo Tomás e Hegel são coisas inconciliáveis. E ele tinha pendores esquerdistas, então a ação católica da década de 60 foi inspirada no padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Depois isso gerou, uma geração e meia depois, as comunidades eclesiais de base, as quais geraram o PT, e o PT chegou ao poder, e nós chegamos até este ponto em que a esquerda brasileira, que quase destruiu o Brasil institucionalmente, historicamente, etc., ela chegou ao poder graças a erros como o da teologia da libertação. Então, a hierarquia católica brasileira, eu não vou dizer iluminada pela teologia da libertação, porque a luz traz discernimento, né? Enceguecida pela teologia da libertação, trouxe uma tragédia social. E o que nós vimos foi o seguinte: mesmo nos subúrbios das grandes cidades, que eram católicos, aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa experiência, e eu, como um cara de transição, estou com 56 anos, eu peguei um subúrbio cheio de igrejas, né? Não estava ainda favelizado, a pobreza era, onde há o evangelho, a pobreza é digna, e a riqueza também. Retire-se a lei do evangelho de uma sociedade, tanto a riqueza como a pobreza serão indignas, serão duas formas de indignidade. A riqueza será orgulhosa de si, são hoje alguns desses influenciadores digitais, né, que têm uma empáfia, eles têm aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de empáfia dos nunca derrotados, pelo menos perante o público, e a pobreza se transformou sem a cruz em algo muito indigno. Então a bandidagem aumentou. Então retiremos a igreja do cenário, o que se vê é uma degradação. Então o livro, embora trate de coisas as mais diversas, há aqui no dístico, como que invisível, a cruz de Cristo. Um dos artigos intitula-se A Cruz, né? Que é da cruz que nós aurimos a nossa força, e que a reedição, para mim, é uma alegria ver uma segunda edição depois de 3 anos. A outra realmente se esgotou, eu devo ter 10 livros lá em casa, a outra. Ver surgir 3 anos depois uma segunda edição, e que jovens que estão estudando comecem a publicar, escrever e publicar. O catolicismo precisa ser reintroduzido no Brasil, na psicologia, no direito, na história. A história precisa ser contada de novo. Eu queria aproveitar isso, Sidney, para fazer uma deixa sobre, por exemplo, a questão do livro da teologia moral. Porque isso me lembra 2 casos que nós de São Dom Bosco tivemos de livros em que nós não encontrávamos na internet, nem digitalizado, e que tivemos que procurar na Europa. Um membro, amigo nosso, Lucas, ele conseguiu encontrar num sebo em Portugal, um livro em francês, e um outro nós conseguimos na Alemanha, e da Alemanha tem que ser enviado para a Inglaterra, então uma operação para trazer. E esse segundo foi muito interessante porque era um livro de 1860, mais ou menos, em francês, e ele estava com um livro como aqueles livros antigos que você precisava fazer o vínculo para tirar, ele estava todo fechado ainda. Então, aquilo me deu uma reflexão muito interessante, que é, olha, como um livro, uma cópia perdida em francês, publicada em 1860 e pouco, veio para o Brasil 150 anos depois para ser traduzida e virar milhares de cópias em língua portuguesa. Então, a gente vê a importância do escritor católico, e aí Santo Afonso lido já há séculos, e essa obra do Cosmogonia da Desordem, que vai ficar nas prateleiras, não só para essa geração, como para as próximas. Então isso é uma coisa que nos anima muito nesse apostolado do mercado editorial, porque é uma obra que ela passa do limite de uma geração, né? Então eu vi uma vez uma pessoa falando sobre a diferença até dos intelectuais para os políticos, ambos são importantes, mas um intelectual você consegue lembrar. Então os católicos, com muito mais facilidade, vão lembrar de um Gustavo Corsão do que de um deputado estadual de 1970. Então, o trabalho intelectual ele tem essa capacidade de perdurar no tempo. E muito mais hoje, se a gente consegue fazer essa leitura, como é feita na Cosmogonia da Desordem, de entender o que é a Igreja Católica e aplicar esses princípios. Porque foi muito interessante outro ponto colocado, que era a ideia de que todas essas crises que nós temos intelectuais, ela tem um pano
de fundo espiritual. Então você parte de uma má teologia e uma má filosofia, isso claramente vai desembocar numa má história, num mau curso de direito, a má psicologia, etc, etc. E o que faz um dos capítulos ser particularmente importante. Então, para o tempo não ficar muito estendido, eu quis aqui destacar 2 artigos, um sobre a parte de controvérsias e um outro que é dentro do capítulo de moral e psicologia à luz da teologia de Santo Tomás de Aquino. Porque me parece que desde a publicação da primeira edição, você conseguiu fazer outras iniciativas muito interessantes para desenvolver as ideias que estão nesse capítulo. Então eu consigo ver, antes da pandemia, eu via o Sidney indo para várias cidades, ministrar cursos de psicologia com base atomista e as salas sempre lotadas. E aí veio o Covid, parou, trouxe uma série de dificuldades para todos nós, né? E vejo também agora os cursos online do Contra Repugnantes. Então é algo muito importante porque, por um lado, por exemplo, quando uma pessoa que é leiga em psicologia, eu, que vejo os embates por fora, né? De um lado, nós vemos muito menções ao Freud, que é um ideólogo revolucionário com uma série de problemas. E de outro, me parece que há uma tentativa, muitas vezes, de consertar essas coisas que estão erradas e aí se descamba para um outro tipo de erro. Então, me parece que existe hoje uma psicologia e às vezes até saída da nova direita, etc., mas que prioriza o aspecto material do homem, então que descamba para um certo cultismo, que eu diria entre aspas. E aí, eu achei muito interessante porque num dos artigos, que é A Ciência dos Santos, Espelho para a Vida Intelectual, o Sidney fala o seguinte: a genuína vida intelectual anda par e passo com a vida de oração, a qual, por sua vez, nos leva à firme certeza de que devemos muitas vezes sacrificar as nossas vontades e opiniões para progredir no conhecimento. Em contrapartida, o homem carnal será sempre mau filósofo, e a sua tendência é cair em diversas patologias. E a mim parece que a miséria da vida intelectual hoje é porque o homem carnal domina as áreas do conhecimento. É só ver, por exemplo, no campo da história, como toda a leitura da história do que é o Brasil verdadeiro, Portugal verdadeiro, foi refeita e falseada errado, né? Para dar uma leitura materialista. Então os portugueses saíram de grandes homens que iam sempre além para expandir a fé e o império para pessoas que queriam buscar pimenta na Ásia. Buscavam só coisas materiais, né? E isso é muito particularmente grave para a psicologia, que virou eu diria um celeiro de malucos. Os psicólogos são mais malucos que os pacientes. Então, um exemplo só para que vocês vejam a importância de uma psicologia saudável. Eu já vi isso de 2 pessoas, né, que não eram católicas e se converteram e disseram que tinham crise no casamento quando não eram católicos e iam ao psicólogo, e a grande mérito que o psicólogo julgava era terminar o casamento. Então, para a pessoa chegava no consultório e falava: não, mas você está infeliz, etc. Então, se separa, busca a sua felicidade. Então, é uma concepção completamente errada do que é a psicologia, porque ela não parte de pressupostos verdadeiros. E no campo de direito, a gente vê que o fim de conceitos como lei natural, ela descamba para um ativismo judicial, positivismo jurídico, etc, etc. E me parece que são 2 áreas, a psicologia e o direito, em que você tem que conseguir fazer um trabalho muito bom, e gostaria que comentasse um pouco sobre isso, sobre como a filosofia católica e a teologia católica podem inspirar essas 2 áreas e o que tem sido feito nesse aspecto, né? Álvaro, realmente alguns dos artigos aqui do Cosmogonia, deste capítulo, que é Moral e Psicologia, à luz da teologia católica, eles me inspiraram a entrar, eles me levaram à seguinte convicção: tanto a psicologia como o direito precisam ser inoculadas com doses de um tomismo realista. E de lá para cá, o que aconteceu realmente, você mencionou os primeiros cursos de psicologia, eu tenho como coordenadora uma psicóloga que coordena os cursos, porque sem essa retaguarda não conseguiria fazer isso, que é a Nina Rocha. Os cursos eles começaram presencialmente, houve em Brasília, em São Paulo, e realmente o resultado, o contato de terapeutas de outras linhas, algumas delas até
doidas, com o tesouro da psicologia atomista, fez com que muitos deles, eu tenho esses depoimentos todos guardados, mudassem até a abordagem terapêutica. Então, realmente nós estamos falando desse Everest, não é só Santo Tomás, é um conjunto de autores gigantes da história do catolicismo que são atuais e que podem inocular sanidade em várias ciências que estão elas próprias doidas. Então, o professor Martin Etchevarria, ele demonstra no livro Corrientes de Psicologia Contemporânea, uma grande obra, que ele vai ao fundo comum de um sem número de psicologias que hoje estão em voga. E no caso da psicanálise freudiana, ele vai mostrando como o que Freud faz na prática digamos assim, cientificizar, entre aspas, conceitos nietzschianos. Então, o anti-homem que está por trás do super-homem nietzschiano é a grande inspiração de Freud. Embora Freud diga que não tinha pretensões filosóficas, ele desde os 17 anos lia Nietzsche, ele confessa isso no seu epistolário, e algumas das premissas nietzschianas permeiam a psicanálise em temas que são absolutamente insustentáveis. Então, estamos no 3º curso de psicologia, isso é um bem e vai crescer, eu tenho convicção de que vai crescer, porque o bem difunde-se. O que eu estou fazendo neste caso aqui no site é contra impugnantes, cursos contra impugnantes. Tem lá os cursos de psicologia. O primeiro foi Ontologia da Alma, em que eu mostro a fonte ilustrada das psicologias que nasceram no século XIX, fonte ilustrada, ou seja, que nasceu na Ilustração, na época dos iluministas. E todo o arcabouço aristotélico tomista sobre a alma humana. O segundo curso também, Amor, Sanidade e Liberdade, pega o Santo Tomás para mostrar que o amor é o modo próprio da sanidade psíquica. Quando não amamos, de alguma maneira, estamos psiquicamente desequilibrados. E o terceiro, Anatomia das Emoções, que está em curso. Nós reabrimos o carrinho e fechamos novamente, reabrimos a pedidos. Quando ele estiver terminado, vamos reabri-lo definitivamente. Isto já está gerando... já há páginas, por exemplo, no Facebook sobre Rudolf Allers, um grande psicólogo católico que conheceu Freud, voltou-se contra Freud, é chamado por um tomista francês, Louis Junet, de o anti-Freud. Ele foi o mestre de Viktor Frankl, só que, como demonstra o professor Martin Etchevarria, é superior ao Frankl, embora haja na logoterapia aspectos que são positivos, mas a psicologia atomista, ela supera todas essas correntes, porque ela tem uma base metafísica sólida, que é a filosofia do ser de Santo Tomás, uma antropologia filosófica como não encontramos em nenhuma destas outras psicologias, e portanto é um bem que vai se difundir. E no direito, eu espero, até juntamente com o Centro Dom Bosco, que estamos juntos nestes projetos, apresentar em breve coisas que vão ser muito boas para os estudantes de direito, a começar pela reintrodução apologética da lei natural, porque há grandes autores na Europa que falam de lei natural, alguns católicos, mas com entusiasmo de uma galinha infartada. Ou seja, o que falta é nós mostrarmos que a lei é natural, ou nós a valorizamos, ou o que acontece é que se cai num positivismo jurídico que, por sua vez, vai gerar um constitucionalismo absolutista como o atual e que vai gerar magistrados que vão interpretar, já que não há uma lei na natureza, a interpretação, já que não há uma natureza a ser interpretada, o intérprete é intérprete do intérprete da letra e não do espírito da lei. E aqui eu digo algo sem nenhum constrangimento, não vou ser punido pelos nossos queridos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque é uma mera opinião. Eu acho todos eles muito fracos intelectualmente, alguns deles que se dizem iluministas não passariam pela minha sabatina. Se eu perguntasse quais são os pressupostos da gnoseologia que está implicada na crítica da razão pura de Kant, quiçá algum deles caísse desmaiado em pleno plenário. Então, digo isso assim com um tom de humor, mas é sério. Então, no direito, nós vamos entrar aí, se Deus quiser, em 2022, com ótimas novidades, tanto pedagógicas como editoriais. E muito está aqui, por exemplo, tem um autor
que nunca nenhum estudante brasileiro, né, pelo menos nas faculdades mainstream, travou contato com ele, que é o dominicano Domingo de Soto, da Universidade de Salamanca, no auge de Salamanca. Ele tem uma obra de Justicia et Iure, sobre a justiça e o direito, que é uma obra-prima, é um comentário a Santo Tomás de Aquino. Só isto é superior a tudo que Kelsen jamais pensou existir, por exemplo. Então, o nosso intuito subversivo é pegar Santo Tomás e cada vez mais inoculá-lo, tanto na psicologia, como já estamos fazendo, mas logo à frente no direito. Mas assim, aguardem que a história, que é uma ciência importantíssima, e os revolucionários adoram se meter nela para destruí-la na sua essência. Nós vamos ter projetos aqui, eu e o Álvaro ainda haveremos em breve de voltar a bater um papo sobre projetos interessantes na história. Há alguns historiadores espetaculares que, sendo trazidos à luz agora, vão fazer um bem tremendo para o país. Então, é uma satisfação. E, assim, muito disso está aqui no Cosmogonia. Isso aqui é uma síntese. Tudo bem, o livro tem quase 800 páginas. Aqui vocês vão ver que tem um índice onomástico. Né? Eu fiz questão de botar todos os autores citados. O leitor encontra a página em que ele é mencionado, há um índice de obras citadas, deu um trabalho de fazer. Agora, na segunda edição, contei com a ajuda do CDB, mas na primeira foi na mão, porque eu sou uma anta tecnológica, eu ia na mão, a moda antiga. Mas eu tive esse cuidado, então há uma bibliografia extensa aqui, e nesta edição também há que ela foi revisada, que fica aqui, eles já sabiam aqui no Centro Dom Bosco, e algumas pessoas sabiam, mas grande parte deste livro foi escrita num aparelhinho de celular. Eu tinha um emprego, nas horas vagas eu subia num aparelho antigo, num bloco de notas, e daí subia para o blog. Então havia vários erros de digitação, e na altura eu só fiz uma revisão e pensei, bom, vai assim ou não vai sair, e foi uma decisão acertada. Agora foi feita uma revisão muito mais acurada, e há um apêndice bem contemporâneo. É interessante. Então, a gente vamos conseguir perceber dentro dessa obra e desses desenvolvimentos que pretendemos para o ano 2022, é justamente lançar luzes sobre essas áreas, né? Direito, psicologia, história. O professor Sidney vai vir com cursos específicos sobre isso, vamos lançar obras específicas, e isso me anima muito, porque eu tenho certeza, porque eu já tive essa experiência, seja assistindo aulas no campo da psicologia, como lendo livros específicos de direito e história, que quando nós travamos contato a primeira vez, é como se, de repente, saíssemos de um quarto escuro para contemplar o sol direto. Porque tudo aquilo que tínhamos visto antes na faculdade, então às vezes a pessoa ela passa 4 a 5 anos numa faculdade de psicologia, e quando ela percebe a contribuição dos intelectuais católicos no campo da psicologia, eu tenho certeza que aquilo é um despertar, né? Então a reação vai ser, meu Deus, por que ninguém nunca me contou isso? E eu acho que é uma oportunidade, esse capítulo em específico que nós comentamos agora, para pessoas que são da área do direito e da psicologia terem uma correta compreensão de coisas grandiosas que até hoje foram escondidas dele, porque ele passou por um ambiente universitário que é completamente ideologizado e muito inferior ao que a Igreja Católica e os seus intelectuais podem produzir e apresentar nestas áreas do conhecimento. E aí, para terminar, Sidney, eu gostaria também de comentar, porque existem poucas diferenças da primeira versão para a segunda edição, a hora publicada. Uma delas é que é um livro em capa dura, agora vai durar muito mais, nesta de vocês. Outra que houve uma nova revisão, e existe ao final do livro uma série de extras, né? Algumas palavras do professor Matia Echevarria, que é um grande psicólogo tomista, eu imagino que muitos de vocês conheçam. Ele já veio à Última Liga palestrar e vai ser de novo um dos palestrantes internacionais com um livro A Praxis lançado, da Psicologia, e que ele vai poder autografar lá. Então, se você é psicólogo, tem interesse em psicologia, mais um motivo para vir à Liga, porque você vai ter aqui o maior
estudioso nesse tema no Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Matias Echevarria e o professor Sidney Silveira. Então, ao fim desse livro, dessa edição, nós temos alguns extras, né? Então, um pós-fácil, uma mensagem do professor Matias Echevarria e um artigo sobre os últimos fatos concernentes ao Papa Francisco, em especial o último motu próprio. Então, eu gostaria de uma palavra final do professor sobre esses extras em relação à primeira edição. Meu caro Álvaro, o pós-fácil me vi compelido a escrevê-lo porque é uma praxe antiga, né? Eu mantive a apresentação, porque relendo-a vi que ela estava íntegra, não havia nada a mexer, mas no pós-fácil eu agradeço ao Centro Dom Bosco pelo cuidado com a edição, é bonito ver este cuidado, o apuro com a parte material do trabalho é muito importante também. Nós não podemos ser também espiritualistas e achar que a matéria não tem valor nenhum, não somos gnósticos, né? Então, no pós-fácil eu faço algumas considerações e agradeço ao CDB pela iniciativa. Na verdade, o texto do professor Martim é que eu não queria perdê-lo, né? É a orelha do antigo livro, né? E realmente é uma alegria para mim, porque ter palavras elogiosas de um intelectual do porte do professor Martim, para mim é uma honra e assim, é uma pessoa a quem eu respeito. Ele faz jus aos seus títulos acadêmicos, que são muitos, é um autor prolífico. E por fim, o apêndice, no meio desta loucura lógico-sanitária mundial, nós estamos vendo a crise da igreja agravar. É preciso ser devoto da estupidez para negar a crise da igreja. Não há como negá-la mais. Então, esse apêndice é sobre o último motu próprio do Papa Francisco e ele leva um título, se me permite ler um brevíssimo trecho, Inconfessável ojeriza a tradição. E realmente eu faço e digo, escrevi e digo sem nenhum prurido, porque acho que é um dever de um católico razoavelmente formado apontar para alguns escândalos. As coisas estão gritando na nossa frente e nós não podemos simplesmente fechar os olhos. Aprendemos com Santo Agostinho que a paz é a permanência na ordem, porém não em qualquer ordem. Trata-se de um tipo de ordenação ontológica que, para o católico, se centra nas sagradas tradições litúrgicas, cujo ápice é a Eucaristia, ou seja, o sacramento que encerra todos os principais mistérios da fé. Nas palavras do grande Papa Pio XII, expressas na encíclica Mediator Dei, no número 59, a Eucaristia é a cúpula e como que o centro da religião cristã. E hoje o que nós vimos neste motu próprio foi uma espécie de tentativa de asfixia da missa tradicional. E eu digo isto aqui, não estou dizendo em nome do Centro Dom Bosco, fique claro isso. Creio que muitos deverão partilhar da minha visão, né? Mas assim, é uma maneira de tentar asfixiá-la. E realmente não nos podemos calar perante uma hierarquia que mostra tão grande desapreço às sagradas tradições. A Eucaristia é o centro do catolicismo e é o centro do universo. Se uma só alma humana, como diz Santo Agostinho, vale mais do que todo o universo, todo o cosmos material, que diremos nós das sagradas espécies? Elas valem mais do que os mundos que ainda nem foram criados. Então, na igreja, nenhuma novidade é boa em termos doutrinais. Antiguidade, sim, né? E a antiguidade é a da tradição. E aqui, só para encerrar, Álvaro, desde o início do Centro Dom Bosco, embora eu naquelas aulas de que falamos aqui eu não tratasse da crise da igreja, eu sempre deixei claro qual era a minha posição,
que era anti-hermenêutica da continuidade. Eu dizia para os meninos, e agora digo de público, que a única hermenêutica da continuidade sustentável é aquela que houve entre o Concílio Vaticano II e tudo que se seguiu a ele. Leiam também o livro do Romano Amério, que é um clássico a ser revisitado. Ele foi lançado aqui na loja do CDB, ele está à venda. Disponível. Ele foi lançado pela Permanência, numa excelente tradução. É uma obra-prima teológica. Iota Unum. É o Iota Unum. Não tenhamos pruridos. Defendamos a fé com serenidade, porém com aquela firmeza que sempre caracterizou todos os heróis do catolicismo, que são os santos e, sobretudo, os santos doutores, que são para nós modelo. É perfeito. Então, Sidney, com isso nós acho que conseguimos caminhar bem nessa primeira conversa. Agradeço muito a presença aqui inaugurando o nosso cenário, que só se tornou possível graças à ajuda de todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham, rezam por nós e que hoje apoiam no membros.centrodombosco.org. Então, se Deus quiser, foi a primeira das nossas conversas. Vão ter muitos assuntos aqui para trazermos para vocês. Um deles que não vai poder deixar de ser é sobre esses aspectos complicados da crise da igreja, porque nós temos, se por um lado, grande parte da hierarquia ela tem ido contra a fé, por outro, nós temos pilares seguros para nos ater nesse ponto, que é a Bíblia e a tradição, né? Refletida aí no magistério de sempre, ensinado em todos os tempos e todos os locais. Então, por isso, em alguns momentos a gente vai precisar lançar à luz do que esses papas e santos sempre disseram e contrapor, mostrando que muitas vezes os bispos estão indo contra o que a igreja sempre ensinou. Numa ruptura. Em uma ruptura, que é isso, a continuidade do que vem depois, mas não com o que sempre foi ensinado. Então, agradeço muito a presença do mestre Sidney Silveira e a todos vocês que nos assistiram via YouTube. E até o próximo vídeo e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Um abraço, abraço. meu amigo. Fique com Deus.